É isso aí, a Lelis Blanc, eu já vou explicar a situação dela, mas ela tava com valor de mercado de uns 100 milhões, a gente calcula lá. E emitiu, a dívida zerou magicamente, só que o valor do mercado dela ó, foi lá para mais de 1 bi. Enfim, o que isso representa para o acionista. O que é essa veste que tá aí no título do vídeo, né? Provavelmente vocês nunca ouviram falar tanto nesse nome quanto nesse código de negociação, né? STE3. É a reestruturação da Restock, tá? Então eu já botei o nome novo, porque enfim, daqui em diante será essa empresa. Mas essa veste é basicamente a Lelis Blanc. Mas quando a Lelis Blanc anunciou o aumento de capital, falou: ó, quando ela concluir, aí a gente volta e dá uma olhada na empresa. É exatamente o que a gente vai fazer hoje. Eu vou explicar para vocês o efeito que acontece quando uma empresa faz o que ela fez, né? Transforma a dívida em equity. Então é importante ver, eu vejo que a galera se atrapalha um pouco, perde a noção e fica lá os malucos abraçados nas tranqueiras aí pro resto da vida. Então estamos aqui, tá? Restock, o que é Restock para quem nunca ouviu falar? É uma empresa de vestuário, tá? É uma empresa que tá com números ruins faz algum tempo, mas ela tem marcas boas, tá? Então ela tem vários licenciamentos de marcas legais, tem outros, tipo a Dudalina, mas ela licencia Bobo, John John, ah, como chama lá? Rosa Chá. Então ela tem umas marcas boas, tá? Ela começou com a Lelis Blanc lá atrás e depois foi adquirindo outras marcas. Então ela tem um produto bom, tanto que a margem bruta dela nunca foi problema, sempre foi boa, tá? Mesmo nos anos de crise, ela sempre teve uma margem bruta alta. Então o produto é 100%, só que a empresa é péssima. 100%, assim, vamos dizer, é um produto bom, rentável, o produto dá dinheiro. Mas a empresa é péssima, tanto que ela teve já EBITDA negativo, lucro líquido, né? Ou melhor, prejuízo violento. Resultado financeiro estava com uma dívida imensa, que é o que a gente já vai falar. Ou seja, não era uma empresa interessante para ser sócio, apesar de ter produtos interessantes, tá? Eu já cheguei a pensar em investir nela uma época, tinha uma tese de turnaround nela, porque né, fazia sentido. Mas enfim, isso é a Restock, vamos voltar lá. Propõe mudança de marca, aumento de capital, grupamento, muita coisa para a gente discutir aqui, foi um bom exemplo. Eles fizeram um aumento de capital agora de 100 milhões, mas a grande notícia não é nem essa, tá? No meio do ano, eles fizeram uma mega conversão de dívida. Mega, mega mesmo, tá? A gente vai ver um valor grande, tá? 1,6 bilhão de reais, tá? Alguma coisa entre 1,6 e 1,7 bilhões de reais, ou seja, muita coisa. O que aconteceu? Tá, como eu falei, a Restock andou mal das pernas nos últimos anos, foi acumulando uma dívida, né, bem relevante, tá? Bem relevante mesmo, aí mais de 1,5 bi de reais, já apertando os 2 bi de reais. E o que acontece? A empresa não tem resultado para administrar essa dívida, velho. Não tem mesmo. Um EBITDA e olha lá, esse ano deu uma melhorada, mas 100 milhões. A dívida é quanto? 1,7, 1,8? É, né, mais de 10 vezes acima do que ela tá lucrando, né, que tá gerando de caixa por ano. Ou seja, começou a ficar uma dívida meio impagável, tá? Um dos mecanismos que você tem para administrar uma dívida desse, ela entrou na recuperação judicial lá e tal. Mas um dos mecanismos que você tem para se recuperar de uma dívida que começa a ficar impagável é você converter essa dívida em ações, e é disso que eu quero falar hoje. Então, esse aumento de capital aqui, tá, não é à toa que foi 1,7, 1,8, é exatamente o valor da dívida líquida dela, né? Tá aí, ó, 15 vezes dívida líquida EBITDA, começa a ficar uma dívida impossível de pagar. Então, o credor dela, né, para não ficar sem receber nada, ele vira acionista, né? Ele vira um, ele tinha dívida, agora passa a ter equity. Então, isso aí você consegue salvar a empresa, tá? Mas o acionista, esse toma ferro, esse não. Já mostro como que ele continua tomando ferro. Então, essa foi a grande notícia. E aí eu comentei pro pessoal que, não, depois que efetivar, a gente faz um vídeo e vê como é que ficou para mostrar o impacto, tá? Então foi um preço de emissão na casa de R$ 2, né? Então eles emitiram aí 800 milhões de ações, desculpa, milhões de ações novas, tá? Então o que aconteceu? Isso aconteceu agora, tá? Agora, esses dias atrás. Então o que houve?
A Restock, ela tinha um valor de mercado, tá? Na casa de 100 milhões, tá? Mais ou menos por aí. É fácil a gente calcular isso. É só pegar o valor aqui, ó. A cotação dela tá 1,5, 1,7, 1,8, uma coisa assim. Tá? E multiplicar pelo número de ações que ela tinha até esse aumento de capital. Aqui, certo? Então a Lelis, Restock, Veste, chame como vocês quiserem, tinha 68 milhões de ações. Tá? Até esse último resultado. Vamos botar aí 1,7 mais ou menos. Tá? Ou seja, ela valia aí uns 100 milhões de reais, mais ou menos. Aí você já viu que ela tá valendo 1,4 bi. O que aconteceu com a empresa? Certo? Ela tinha um valor que era baixo, né? Isso cuidado com isso, tá? Nunca caia nessa armadilha de sardinha aí, olhar esse valor de mercado e falar, não, essa empresa tá muito barata. Por quê? Porque ela tinha mais 1,7 de dívida, certo? Então quando você compra uma empresa, você compra ela e você leva a dívida junto, certo? Você não, né? Mas a empresa que tem uma dívida, esse é o conceito do enterprise value. Quando você compra uma empresa, é avaliar o quanto ela tem em caixa ou de dívida. Você está comprando a firma, né? Você não compra só o equity. Então, é por isso que ela tinha esse valor de mercado irrisório. 100 milhões aqui é irrisório. Você vê que, mesmo mal das pernas, ela tinha um EBITDA maior que o valor de mercado dela. Só que a dívida de 1,7 bi era, né, impossível de administrar. Ok? Então, esse movimento de emissão, o que ele fez? Ele pegou toda aquela dívida lá, ou praticamente toda, e transformou em ações. Né? E vendeu em novas ações. Tanto que o número de ações agora é 800 mil. Olha o quanto que pulou a base acionária dela. Tinha 68 milhões e foi para 850 milhões. Assim, ó, né? Com um estalar de dedos. Okay? É por isso que ela está valendo 1,4 bi. É porque você aumentou o número de ações em mais de 10 vezes. E isso aqui ferra com isso aqui salva a empresa, pelo menos temporariamente, porque a partir de agora a dívida dela vai ficar quase que vai emitir mais ações, e não vai parar naqueles 800 mil, vai enfiar mais 60 milhões de ações ainda por cima da e tal. Enfim, tem algum comunicado desse, não vou perder mais tempo procurando, mas já dando aí né, o valor final que vai ficar da dívida dela. Ou seja, essa dívida aqui de 1,8 bi vai virar uns 100 milhões, era uma coisa assim, uns 100 milhões. Então note que o enterprise value da empresa não se alterou muito. Né? Era 100 milhões de valor de mercado, 1,7 de dívida, agora 1,4, na verdade ela perdeu o valor, é 1,4 de valor de mercado e 100 de dívida, continua mais ou menos igual. Só que pro acionista, o acionista só tomou ferro. Por quê? Vamos ver lá. O acionista, ele compra, né, um número determinado de ações. Então, vamos supor que você tinha comprado, olha só que bonito é o histórico da Lelis Branca. Vamos supor que você tinha comprado, ó, nem vou puxar lá atrás, tá? Vamos ser mais modestos. Vamos supor que você tenha comprado ela a R$4, 100 ações a R$4. Você pagou lá R$400, tá? Cara, agora você tem 100 ações a 1 e pouco, 1,5. Agora o valor dela tende a ficar perto desse aumento de capital novo. Tá? Então, para o acionista novo, não mudou nada. O que esse aumento de capital fez foi salvar a operação da empresa, que estava com a dívida lá meio impagável. Mas o acionista, ele toma ferro. Tá? Você tomou ferro igual, você comprou por 4 e hoje está valendo 1 e pouco. Então, quando você vê essas notícias, eu vi algumas na época, que, nossa, essa conversão ia... era uma oportunidade. Cara, isso aqui não muda nada para o acionista. O acionista toma um ferro do caramba. Por quê? Porque ele foi diluído. Esse aumento brutal no número de ações aqui, isso aqui arrebenta com o acionista. Porque antes, vamos supor que eu era um mega investidor e eu tinha 1 milhão de ações da Lelis Blanc. Não precisa nem ser tão mega, né? Tava valendo R$1, R$4, mas ainda é muito dinheiro. Então, você tinha, sei lá, né, 1,5% da empresa. Enfim. Então, se ela tivesse lá lucrando seus 100 milhões, você teria lá 1,5 milhão de direito ao lucro dela. Só que agora, você com 1 milhão de ações, isso que vai diluir mais ainda. Você tem 0,01. Então, você não tem mais 1,5%, você tem 0,101. Desculpa, 0,1%, né, por cento da empresa. Então você foi acachapado por um lucro de 100 milhões, aquele mesmo exemplo lá. Aí, porcentagem tem que ser. Você vai ter direito aí a 100 mil de lucro. Então antes você tinha direito a 1,5 milhão, agora você tem direito a 100 mil.
Então, assim, isso aqui arrebentou com quem tinha uma posição nessa empresa lá atrás. E para a empresa daqui em diante? Bom, vamos voltar lá para a notícia, né? Então, o que, que ela vai fazer? Ela anunciou um monte de coisinhas. Né? Vai ter um novo aumento de capital de 100 milhões, mas perto de 1 bi 700, né? Isso aí virou cosquinha. Mas vai ter mais uns 50 milhões de ações lá para engolir nova diluição. Vai agrupar de 8 para 1, porque o preço das ações está baixo. Tá na casa de R$ 1, né? O ideal é ficar ali entre 20 e 80, mais ou menos. E se ficar abaixo de R$ 1, a B3 te obriga a agrupar, que é o que vai acontecer com a Oi agora. Tá? Então vai agrupar de 8 para 1, vai passar de R$ 10 aí a cotação. E que mais, né? E eles vão trocar o nome para Vest, Estilo, enfim. Isso aí é para tentar apagar o passado, né? Passar uma borracha nesse passado de prejuízos, diluição, conversão de dívida e olhar daqui em diante. Então, note que se essa empresa não tiver mais, né, continuar tendo prejuízo e tal, quanto você pagaria numa empresa que tem prejuízo? Você acha que ela vale 1,4 bi? Então o ponto é, daqui em diante, né, o que vai acontecer com a Restock? Vai depender do que ela entregar de resultado operacional. Então tem uma coisa que ajuda muito, que é aliviar esse resultado financeiro, certo? Então você deixa de ter dívida, você deixa de ter, né, um resultado financeiro que, claro, pesa na empresa, né? Mas você vê que não é só isso, né? Ela teve um prejuízo de 800 milhões, foi só 300 de resultado financeiro. Então ela precisa dar dinheiro daqui em diante. Senão o que vai acontecer? Esse 1,4 bi vai cair para 1 bi, para 800 milhões. Quanto você pagaria numa empresa que tem, né, que dá 100 milhões de EBITDA num pau bravo? Você pagaria aí umas, com o histórico dela ainda, né, umas 8 vezes, uns 800 milhões? Tem muito chão aí para cair. E a cotação vai em queda livre, né? Porque a cotação, o ponto principal, né, que eu expliquei isso aí já na Oi e tal, é que a cotação, cara, ela não vê diluição, ela não vê grupamento, ela só vai. Então o cara acha que não tem mais como cair, né? Por causa disso aqui, ela, sim, ela tem muito para cair ainda. É porque agora que você fez a emissão, o valor da empresa voltou lá para cima. Então ela vai caindo, caindo, caindo. Ela tava 100 milhões, aí de fato, 100 milhões não tem muito mais como diminuir o valor do mercado. Mas aí faz uma conversão de dívida dessa, bum, vai 1,4, aí vai caindo de novo, bum. E aí o valor da cotação só cai. Ah, você vai agrupar, mas aí, né, o teu custo histórico também. Então, teu número de ações diminui. Você tinha 100 ações, agora você vai ter 10. Aí, se acontecer de novo, as 10, você vai ter uma. Então, é assim que se destrói o valor, certo? Então, isso aqui foi mais para mostrar o impacto que tem uma mega diluição pro acionista. Né? Ah, faliu? Não. Ela vai falir? Provavelmente não. Mas interessa. Você se ferrou do mesmo jeito.